Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos sobre análise de papéis. Vamos dar uma olhada nos resultados apresentados pela ISA-CETEP para o primeiro trimestre de 2022, onde ela apresentou uma redução de cerca de 63% no seu lucro líquido frente ao mesmo trimestre do ano de 2021. Será que o papel está numa condição de se oferecer para a nossa compra? Mas antes de irmos adiante, eu tenho um pedido especial para você. E para fazer este vídeo, vamos nos utilizar da apresentação dos resultados do primeiro trimestre de 2022, feito pela companhia, mas também vamos nos utilizar da demonstração de resultados que a companhia fez para o mesmo período. A companhia iniciou aqui informando o recorde trimestral de investimentos em reforços e melhorias nesse trimestre, evidentemente, por isso que é trimestral. Então ela passou aqui, se nós formos comparar, reforços e melhorias está em azul claro e em azul escuro são os greenfields, são os projetos novos da companhia. Mas teve um crescimento aqui de 42%, passando de 292 milhões para 415 milhões em CAPEX, que são os investimentos. E a companhia também anunciou, veja aqui, desde 2019 para 2021, aqui no caso, um crescimento de 66%. Note que só no primeiro trimestre 155 milhões aqui foram investidos, que é mais ou menos aqui a metade do todo esse crescimento. E você que acompanha o canal sabe que uma das partes que eu mais gosto é a parte de projetos aqui em Greenfield da companhia. Observe só que interessante isso. Só para o exercício de 2022, esses que eu marquei com um círculo, são 4 projetos a serem entregues. Alguns aqui estão em atraso. Veja que a Moresa era para fevereiro de 22, Paraguaçu também. E agora em agosto agora também tem a previsão de Ivaí, além de Itaúnas em junho aqui, de 2022. E aqui o que eu acho interessante, embora 2 ali estejam em atraso, a companhia ela reporta isso, e ela explicou que é por conta das intempéries que vieram acontecendo desde o início do ano, principalmente, enfim, nas questões de chuvas, que acabaram impedindo que fossem entregues. Mas veja que só para esse ano são 4 projetos para serem entregues. Além disso, a gente pode observar aqui que existem projetos para 2023, 2 projetos para serem entregues em 2024 e um projeto aqui, Riacho Rio Grande, para dezembro de 2025. E além da companhia estar prospectando entrar em leilões ainda esse ano. Então isso aqui é muito interessante porque a gente começa a ver que a companhia ela precisa fazer aqueles investimentos que estavam lá, que foram apontados na lâmina anterior e que tem o CAPEX justamente relacionado com essas entregas. Com isso, evidentemente, aumenta o EBITDA da companhia e outros indicadores ali começam a ter as suas reduções dentro da linha de tempo. Esse pipeline aqui da TRPL4, da ISA-CETEP, é muito interessante. E agora, com relação aos resultados, eu vou fazer uns comentários depois, mais adiante. Vamos ver que os resultados da companhia, eles não são nada agradáveis quando nós comparamos com o primeiro trimestre de 2021. Então, observe aqui, a receita líquida teve uma queda de 16%. Então, a receita líquida da companhia, que estava em 853 milhões, teve agora 715 milhões. Teve uma redução. Observe que tem um detalhe aqui interessante que às vezes a gente pode deixar passar batido. Veja este azul claro aqui. Ele é o RBSE, que é a rede base do sistema existente. Isso aqui é um dispositivo regulador para o seguinte, postergar o pagamento pelos reajustes segundo os reajustes, segundo os índices que foram estabelecidos. No caso aqui, se eu não me engano, é IPCA. É o índice da inflação. Então, assim, não vamos pagar agora e vamos jogar lá para frente. Então, com isso, veja que teve esta redução e talvez o principal impacto aqui para que nós tenhamos, então, um encolhimento aqui na receita líquida da companhia. Veja bem, que era 494 milhões no primeiro trimestre de 2021 e agora é 322 milhões no primeiro trimestre de 2022. Além disso,
também a companhia ela coloca aí que outros indicadores do ponto de vista macroeconômicos contribuíram para todas essas reduções. Veja aqui o EBITDA da companhia, a redução de 24%. E se nós formos olhar para o lucro líquido da companhia, que era 308 milhões no primeiro trimestre de 2022, agora está em 112 milhões e 5, uma redução aqui de 63%, conforme nós apontamos no início desse vídeo. Com relação ao endividamento da companhia, veja que a dívida ela subiu aqui de 6,6 bilhões para 7,01 bilhões. Um crescimento aqui de 4%. Com isso, aqui tem um fator que pode preocupar os investidores que têm foco em receber proventos da companhia. Como a dívida líquida passou para 3,06, aliás, a dívida líquida não, o endividamento da companhia, a alavancagem dela, ou seja, a dívida líquida dividida pelo EBITDA, que é esse 3,06 vezes aqui, o que acontece? O limiar da companhia para pagamento de proventos é justamente o endividamento dentro dessas 3 vezes. Então está acima das 3 vezes, com isso a companhia está na condição de fazer a redução do pagamento de proventos. Isso aqui foi estabelecido em reunião do conselho. Mas, por outro lado, né, a gente pode ver aqui, embora essa dívida tenha crescido só 4%, veja que o endividamento, a alavancagem ela vai para 3,06. Mas por que isso? Claro, porque tem a redução do EBITDA. Então, quando esse valor aqui diminui e esse aqui cresce, evidentemente ela salta aqui dos 2,63 confortáveis para 3,06, que também é confortável, mas acontece que está dentro do limiar que a companhia estabeleceu para, quando estiver acima disso, ou estiver nesse valor acima, não pagar proventos. Aqui a gente tem a composição da dívida. Veja que a maioria da dívida, 54,4%, que é o mais escuro, é em IPCA, ou seja, pelo índice da inflação. O segundo maior, que é de 25,2%, é aqui dentro da renda fixa. Tá, os valores atrelados aos juros de mercado bancário, CDI, são certificados de depósito interbancário. O que eventualmente poderia preocupar, é uma das perguntas que depois é feita lá na parte de perguntas e resposta, a parte de debêntures, que é esse azul bem mais escuro aqui, apenas 10,7%. No cronograma de amortização, veja que aqui em 2022, 837 milhões, o caixa aqui da companhia 1,2 bilhões, onde ela tem que fazer um dispêndio maior no ano aqui de 2024 para você, investidor, ficar de olho, porque neste caso aqui, né, com esses pagamentos um pouco mais elevados, pode ser que haja uma redução dos proventos a serem pagos nesse ano. E aqui uma outra parte que a gente sempre gosta, que também diz respeito aos projetos da companhia, observe aqui os próximos eventos da companhia. Então ela tenha dentro do seu horizonte a perspectiva e expectativa de energização de 5 projetos nos próximos 6 meses. E aqui é interessante que esses projetos aí, a gente viu lá atrás, mas é Aimorés, Paraguaçu, Ivaí, Itaúnas e Três Lagoas. Os 3 primeiros, que são Aimorés, Paraguaçu e Ivaí, eles são em parceria com a Taesa. Depois eu vou entrar no mérito. Aliás, eu vou trazer uma informação aqui em relação a essa, vamos dizer assim, inter-relação ISA-CETEP e Taesa. E os outros 2, Itaúnas e Três Lagoas, são exclusivos da ISA-CETEP. Então, a perspectiva aí de que entre, embora, claro, evidentemente que mesmo que eles sejam energizados, vai ter o impacto, né, sobre as receitas da companhia e vai acontecendo ao longo do tempo, não é algo imediato. Por outro lado, veja aqui o reajuste tarifário, que é o reajuste por conta do IPCA e mais a recomposição aqui parcial da RBSE, que então ela foi reperfilada. Por conta disso teve aquela redução que você lembra lá no gráfico, tinha uma cor azul mais claro. Então agora começa a recomposição. Mas ela só vai vir mesmo de forma consistente a partir de julho de 2023. Então, para quem gosta de olhar do ponto de vista de projeto e expectativas ajustadas sobre a companhia, está aqui uma informação que eu acho bastante interessante. Além aqui da possibilidade de participação no leilão
número 01 de 2022. E antes de nós irmos adiante, eu quero fazer uma consideração aqui para a sua compreensão a respeito da RBSE. Na verdade, isso é um mecanismo regulador, porque é o seguinte, claro, né, a gente teve um processo inflacionário significativo. A contenção da inflação, ela se dá justamente pelo aumento dos juros, que é o que a gente tem visto aí acontecer nos últimos tempos. Agora deve estar em torno de 12% os juros do mercado. Eu não vi quanto é que o Copom anunciou no dia de ontem, né? Hoje é dia 5 de 5 de 2022, ele fez no dia 4. Mas, enfim, o que importa aqui, que eu quero dizer, é que esses mecanismos vão dando equilíbrio inflacionário para que a economia se mantenha dentro de um padrão aceitável e não tenha, vamos dizer assim, disparates como acontecia ali nos anos 80, início dos anos 90, com inflação lá batendo na casa dos 1000% ao ano. Então, para fazer todo esse equilíbrio, o governo, ele, através das suas agências, ativa esses mecanismos. Um deles é a RBSE, que em vez de fazer essa recomposição aqui, ó, através do IPCA, esse reajuste, o que ele faz? Ele dá uma segurada nisso e diz assim, ó, eu vou te pagar, mas vou lhe pagar mais lá na frente. Com isso, se nós imaginarmos, é como se fosse um cano passando água. Se entrar muita água, lá na entrada acaba transbordando, que é isso que o governo tenta evitar. Então, para que a vazão continue ajustada, aqui a vazão na ponta vai ser sempre a mesma, independente da quantidade de água que entra lá. Se entrar muita água, transbordo. Mas ele quer evitar esse transbordo. Então, o que ele faz? Ele faz esse ajuste, digamos o seguinte, fazendo uma contenção maior nessa água, para que lá na frente, por isso que o processo inflacionário ele não regride de forma muito rápida, ele vai ter impacto aí por um bom tempo, quando ele vai trazer de volta essa recomposição por conta desse reperfilamento. Com essa recomposição, o que vai acontecer? Aumenta também a inflação, mas acontece que ela não compete com os outros itens anteriores que ajudaram para que houvesse uma inflação maior. Então é um dos parâmetros que ele utiliza. A gente tem que pensar também que quem está na parte produtiva precisa da energia elétrica e ela contribui para a geração do seu produto. Se não houver demanda do outro lado, o que acontece? Reduz aqui a produção dos fatores de energia elétrica, só que se isso aqui ficou mais caro, isso é repassado para o produto. Se não tem a produção ajustada por conta da demanda, num primeiro momento tem uma decaída, quando volta, então a inflação ela dá uma estourada. Então por isso que tem esses mecanismos que o governo utiliza. Para nós que somos investidores, a gente fica de olho porque o impacto imediato no mercado normalmente é uma queda do valor do papel. Então é quando a gente aproveita e entra, ou melhor, não digo se aproveita, acho que a palavra não é ajustada, mais ajustada não é essa, mas é aquele momento em que a ação se oferece. Quando a ação se oferece, a gente vai lá e faz compra dentro do projeto que nós temos e, por conseguinte, lá adiante, nessas recomposições, o mercado enxerga diferente e a ação começa a ter o seu crescimento. Evidentemente que não vai acontecer lá na hora, porque o mercado ele faz uma antecipação dessa visualização, mas o impacto imediato normalmente é a redução do valor do papel. E só para que você possa entender em termos de valores, veja aqui, pela energização dos projetos, a expectativa que se tem é de um incremento de 380 milhões nas receitas. E só pela recomposição da parcela da RBSE, mais 190 milhões, além do reajuste aqui para o IPCA. Só com isso a gente começa a olhar para frente, para o futuro da companhia e começa a enxergar boas possibilidades. E agora vamos para algumas informações interessantes que eu tirei lá da apresentação e que, para você que é investidor ou que quer investir na companhia, está olhando a companhia, você possa ter maior condição para a sua tomada de decisão. Sobre dividendos, inicialmente. Para a segunda pergunta da webcast, gostaria de saber, em relação aos dividendos, se a política da empresa continuará sendo a mesma de pagar 75%. Obrigado. Tem projeção de dividendos para esse semestre ou o próximo? Atualmente a gente não tem previsão de alterar a nossa prática de dividendos, que é a mesma desde junho de 2018, né? A nossa prática prevê um pagamento de, no mínimo, até 75% do lucro líquido. Até 75% do lucro líquido. Regulatório.
sempre maximizando com o JCP à medida do possível. Ainda que a nossa prática preveja já o limite de dívida líquida e EBITDA de 3%, olha quando está lá e a gente já atingiu esse limite, a gente entende que tem diversos fatores que podem, de alguma forma, influenciar a nossa decisão. Como, por exemplo, que vale destacar aqui, leilões, eventuais projetos brownfield, também aumento da receita, uma vez com a energização de novos projetos, ou até a recomposição parcial da RBSE, que já vai começar a acontecer a partir de julho desse ano. Sem qualquer eventual mudança que a gente tenha na prática, a gente vai comunicar ao mercado de forma antecipada. Como, por exemplo, a gente tem sim, né, para esse ano, então, a previsão de pagar os dividendos ao longo do ano. Como a gente costuma dizer, a gente não tem um cronograma pré-estabelecido para pagamento dos dividendos. Então, ao longo desse ano, a gente vai fazer os pagamentos de forma que atendam à nossa prática. Então, é o seguinte, aqueles que são estatutários, relativo ao exercício de 2021, são esses que estão sendo pagos agora, que vão até 75%, desde que obedecido aquele princípio de alavancagem que já chegou no seu limite. Os demais são intercalares, que podem ser pagos justamente por conta desses praticamente 3 fatores, né, que a gente levantou aqui, que são os projetos que vão entrar, os repasses anteriores relativos à RBSE e o reajuste do IPCA. E também tem uma pergunta interessante aqui quanto ao pagamento da dívida, se ela tem influência no pagamento dos dividendos. Bom dia. Debêntures em IPCA representa 54% da dívida. A empresa pretende antecipar o pagamento dessa dívida em algum momento ou amortizar parcialmente? Se sim, até que ponto afetaria a distribuição aos acionistas? Se não, gostaria da exposição dos motivos. A companhia entende que a nossa estrutura de dívida hoje tem uma diversificação adequada e saudável, né? Vale lembrar que, ainda que a gente olhe aqui 54% em IPCA, que a gente tem um hedge natural para essa exposição em IPCA, uma vez que a nossa receita também tem atualização por IPCA. Importante aqui ressaltar que todas as captações que nós fazemos, elas têm um prazo, para você poder perceber isso, né, no resultado da companhia, ela tem um prazo de maturação. Uma vez que, por exemplo, a gente faz uma captação para fazer um investimento de longo prazo. Quando a gente olha hoje, a gente tem aí 6 projetos em andamento, e a captação para esses projetos foi feita, deve ter sido ocorrida em 2 anos para trás. E a gente vai ver agora que esses projetos, agora entrando em operação, eles vão nos gerar 380 milhões de RAP adicional. Então, tem um prazo aí para a gente poder ver o reflexo dessas captações no resultado. Então, com isso, a gente entende que o efeito é um pouquinho mais, não é tão imediato como se imagina, né? E o efeito de resultado, ela vai gerar um resultado futuro que vai ser distribuído no momento que se maturar. Então é mais ou menos o que a gente tinha falado, né? Entram uns 80 milhões com aqueles projetos energizados, mas 380 milhões na RAP, né? Receita anual permitida. E eles vão ter reflexo sobre o pagamento dessas debêntures que estão indexadas pelo IPCA ao longo do tempo, lá no futuro, justamente havendo a sua compensação à medida que os projetos vão entrando. Então, nada demais nisso aí, mas é importante que talvez, num primeiro momento, tenha influência, sim, no pagamento dos proventos feitos pela companhia, embora a companhia não tenha se manifestado de forma muito assintosa sobre isso, o que a gente também tem que entender. E agora, sobre a compra de participação da CEMIG na Taesa pela ISA. E aqui é bom a ISA é controladora, né, da ISA-CETEP, e é bom a gente separar isso aqui de forma distinta para que a gente não acabe não tomando decisões erradas no mercado. A ISA-CETEP pretende comprar a participação da CEMIG no controle da Taesa? A CEMIG tem um acordo de acionistas com a ISA, no controle da Taesa. A ISA-CETEP não tem nenhuma relação direta com a Taesa. Então, essa é uma pergunta que deveria ser feita ao controlador da ISA-CETEP e não a ISA-CETEP. Eu não tenho como comentar em nome do controlador. Nós sabemos que existe um acordo de acionistas entre as duas partes, com direitos de preferência, mas isso sai fora do escopo de gestão dessa diretoria na ISA-CETEP.
Ou seja, é mais no sentido de que eu trouxe a informação para que a gente não tenha essa confusão, né? Que eventualmente pode ser uma notícia, a ISA, né? Comprando a CEMIG, participação na Taesa, quando na verdade a ISA-CETEP é uma controlada da ISA. E aí, se não for bem entendido, a gente pode acabar sendo conduzido a tomar uma decisão equivocada. E agora vamos dar uma olhada aqui nas nossas projeções. Observe que para a ISA-CETEP, aqui, segundo o regulatório, né, nós tínhamos uma projeção aqui de receita para 3,8 bilhões, mas com esses resultados apresentados, se eles se mantivessem regulares ao longo do ano, essa receita cairia aqui para 2,8. Com isso, o lucro líquido da companhia, que estava em 1,3 bilhão, ele iria para 450 milhões, o que é muito pouco crível que isso aqui vai acontecer. Mas, para essa projeção, o que acontece aqui é o seguinte, do ponto de vista dos proventos a serem recebidos. Veja que a gente tinha uma projeção aqui de 2,55, isso aí cairia para 0,87 e, portanto, indo aqui para os patamares lá de 2017, onde a companhia pagou 76 centavos por ação. A gente acredita que isso não vai acontecer. Nós, em vez disso, porque quando a gente vai olhar para quem apresenta os resultados, não utiliza o regulatório, utiliza o IFRS. Sendo que o IFRS é o padrão internacional para as demonstrações, os relatórios de demonstrações financeiras. Então, neste caso, se você for olhar lá nos resultados da companhia, na realidade, hoje, né, a receita da companhia ela estaria aqui em 5,4 bilhões pelo IFRS. Veja que é bem diferente dos 2,8 que a gente está estimando, que não vai acontecer justamente pelos motivos que a gente já explicou aqui. Com isso, a companhia teria condições, porque este provento aqui pago, embora a companhia diga assim, é 75% do lucro líquido segundo o regulatório, na verdade a gente buscou o parâmetro aqui no IFRS. Então a companhia tem condições de pagar até o final do ano R$ 1,95, que é bem diferente aqui dos 87, e se você for ver, está inclusive abaixo da média da companhia, conforme eu vou mostrar logo a seguir. Mas, utilizando o IFRS, que é o padrão que a gente está utilizando para os nossos indicadores, observe que aqui o preço sobre valor patrimonial por ação em 1,09, significa que a ação não está nem cara nem barata, ela está dentro aí de um valor de mercado, e o preço sobre o lucro patrimonial por ação em 7,5, já vamos explicar esses valores. A última vez que nós expusemos, na nossa análise do papel, a gente fez um comparativo da companhia com a Taesa. No entanto, isso foi feito lá no dia 24/2, quando a gente apreciou os demonstrativos de resultados do ano de 2021. Vamos ver como é que se comportou o papel de lá para cá. Então, para esses resultados obtidos, o PL da companhia passou aqui para 7,5, ou seja, se você investir na companhia com o lucro líquido que ela tem aí, segundo o IFRS, você tem a possibilidade de retorno em torno de 7,5 anos aproximadamente. O preço sobre o valor patrimonial da ação, conforme nós vimos, pegamos todo o patrimônio que está no balanço e pegamos o preço da ação e dividimos esse valor todo pelo número de ações e pegamos o preço da ação e dividimos por esse valor, então ela estaria um pouquinho acima, indicando que não está nem caro nem barato. O payout médio da companhia aqui, em torno de 60%, abaixo dos 75%, né, para o regulatório. Observe aqui o crescimento médio da companhia em 12,96% nos últimos 5 anos, de 2017 a 2021, e o crescimento do lucro líquido em 29,82%. A dívida líquida cresceu, como nós vimos, para 7 bilhões, então ela está aqui numa alavancagem de 3,06 vezes acima do valor mínimo estabelecido para a companhia, a partir do qual ela não pagaria proventos até que isso aí se reduzisse. O que provavelmente vai acontecer com a entrada daqueles projetos, mais o regresso, né, dos valores da RBSE e mais o reajuste por conta do IPCA. Então a gente, com tudo isso, a gente consegue estimar um lucro aqui então, pelos padrões internacionais, a 2 bilhões 172 no ano, e conforme você pode observar aqui este payout aqui da companhia, então aí existe a possibilidade da companhia fazer o pagamento, que é segundo o IFRS, o que daria
Deixa eu limpar aqui para a gente ter uma visão mais clara. Daria a possibilidade aqui da companhia pagar, então, conforme nós vimos, R$ 1,95 de proventos. Sendo que nos últimos 5 anos, na média, ela pagou R$ 2,14. Então, abaixo da média, o que está mais do que explicado, mas se nós pegarmos qualquer um desses valores e dividirmos por 6%, e por que 6%? É o mínimo que nós aceitamos receber em proventos pelo valor que nós pagamos pela ação. Então, olhando para o passado, nós temos aqui um preço teto de R$ 35,66. E olhando para a nossa projeção, R$ 32,50, que é dividindo esse 195 por 6%. Só que o preço da ação, aliás, o valor da ação, a ação está sendo negociada no exato instante que esse vídeo está sendo feito, a R$ 24,74. Assim feita essa análise, que ela nos tomou um pouco mais de tempo, porque envolve vários parâmetros ali, comparativos, a gente tem que buscar no regulatório, buscar nos padrões internacionais, para que a gente possa ter uma visão clara de como a companhia tende a se comportar ao longo desse exercício, sem que a gente tenha um grande choque na parte das nossas escolhas como investidores. Então, por isso as minhas escusas, um vídeo um pouco mais longo, mas você que é investidor da ISA-CETEP, você agora pode ter uma visão mais clara e tomar sua decisão de forma mais ajustada. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, que eu espero sinceramente você tenha gostado. Eu espero que você não vá embora antes de que você atenda um pedido que eu faço encarecidamente para você. Um grande abraço!